Questão número 55, questão boa, questão difícil. Cai aí mais uma vez uma coisa que é bisurada para a escola naval, que eu alertei numa questão anterior aí. Que ele, primeiro o enunciado clássico, que é pedir o valor de A que torna a função contínua. Aí a função, repara que a função é quebrada. Para x diferente de zero ela vale isso. Quando x é igual a zero, que é um valor que dá problema aqui, né? Porque cosseno de zero é 1. E 1 sobre 0 aqui vai tender a infinito. Então isso aqui é alguma coisa que tende a 1 elevado a uma coisa que tende a infinito. Isso é uma determinação. Então por isso que para x diferente de 0 isso aqui está bem definido. Para x igual a 0, que daria problema, ele está definindo aqui por fora. Para x igual a 0 vale 2a. E aí, qual o valor de a que torna essa função contínua? Bom, para a função ser contínua, num qualquer x, a gente tem que ter o f do ponto, no caso f de 0, igual ao limite da função quando o x tende a 0. É isso que é a condição para ser contínua, né? O limite tem que existir e o valor do limite tem que ser igual ao f do ponto. O f do ponto é 2a. Né? Ele está escrito, né? Para x igual a 0, a função dá 2a. O que a gente tem que fazer, o trabalho da questão é calcular o limite. O enunciado podia ser simplesmente calcula esse limite. Mas aí quando você bota essa maquiagem aqui de falar sobre continuidade, você vai calcular o limite no final das contas, mas você tem que interpretar um negócio antes, né? Você acrescenta um degrau ali para ver se o aluno sabe um pouco mais da matéria. Mas vamos lá. Qual o limite aqui desse negócio quando x tende a 0? E por que para x tendendo a 0 eu uso essa expressão? Que é a expressão para x diferente de 0. Justamente, porque fazer x tender a 0 não é fazer x igual a 0, né? É ver o comportamento daquela conta quando x se aproxima de 0. Mas eu estou com valores que não são 0. Ou estou com um valor um pouquinho acima de 0 ou um valor um pouquinho abaixo de 0. Por isso que eu tenho que usar essa expressão aqui. E aí, a gente tem que usar um bizu clássico para a escola naval. É um limite em que eu tenho uma função elevada a outra função. Aquilo não é nem um polinômio nem uma exponencial, porque um polinômio é x elevado a uma constante. Uma exponencial é uma constante elevada a x. Ali não tem constante. A base é uma função e o expoente também é uma função. Então qual o bizu que a gente viu aí numa questão anterior? Se eu não me engano foi a 44. Aplica o log dos dois lados. Porque quando eu aplicar o log, como o limite do log é o log do limite, eu posso jogar o log aqui dentro, vai me fazer o expoente descer. Isso é ótimo. Eu vou transformar uma determinação que tinha uma potência numa indeterminação que vai ter a ver com divisão. Porque quando esse 1 sobre x2 descer, vai ficar log de cosseno sobre x2. Aí esse não é o limite que eu quero, né? Isso é o log dele. Bom, aí agora como é que eu resolvo esse limite que apareceu? Uma forma de resolver esse limite seria usar o L'Hopital. Mas sem L'Hopital a gente tem que usar as aproximações que existem para x tendendo a 0. Primeiro a gente viu que para x tendendo a 0, o cosseno de x é aproximadamente 1 menos x ao quadrado sobre 2. Isso é uma das aproximações importantes para x tendendo a 0. A outra aproximação importante é o seguinte: quando alguma coisa tende a 0, o log de 1 mais um negócio é aproximadamente um negócio. Isso é por causa um dos 4 limites fundamentais, que diz que o ln de 1 mais L de 1 mais y sobre y tende a 1, quando o y tende a 0. Se eu juntar as duas coisas e olhar para o numerador, eu posso dizer ali o seguinte: o ln de cosseno, por causa da primeira coisa ali, ele é aproximadamente ln de 1 menos x ao quadrado sobre 2. Que 1 menos x ao quadrado sobre 2, eu vou enxergar como 1 mais menos x ao quadrado sobre 2. E, como x está tendendo a 0, isso aqui está tendendo a 0. Então o log de 1 mais algo que tende a 0 é aproximadamente esse próprio algo. Então o log de 1 mais esse negócio aí, como esse negócio ali está tendendo a 0, isso vai ser aproximadamente menos x ao quadrado sobre 2, só. Então vai ficar bem bonito aqui. Esse log de cosseno, que é um negócio horroroso, né? Então, tem um log, ainda tem um cosseno, ele vai ser aproximadamente só menos x ao quadrado sobre 2. Então com isso,
Eu vou dar um tempo aí para você copiar. Copiou, beleza? Com isso, eu vou ter o seguinte, ó. Com isso, eu vou ter que o log do limite vai ser o limite de x tendendo a zero do log de cosseno, que é simplesmente menos x ao quadrado sobre 2, sobre x ao quadrado. Aí esse limite aí é bem simples, x ao quadrado vai cortar. Então estou descobrindo que o log desse L é menos meio. O menos meio não é o limite, menos meio é o log dele. O limite mesmo vai ser E elevado a menos meio, que é simplesmente, eu posso dizer que é 1 sobre raiz de E, né? Pronto. Isso é o valor desse limite. E esse limite tinha que ser igual ao f de zero. Então eu quero que o f de zero, que é 2a pelo enunciado, tem que ser igual ao limite. Então o f de zero, que é 2a, tem que ser igual a esse valor que eu achei aqui agora. Então 2a é 1 sobre raiz de E. Descubro eu que a é 1 sobre 2 raiz de E. Tá aí. Mais uma questãozinha da escola naval feita. Valeu!